Oi galera, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos, o meu nome é Cindy, vocês estão no Gameplay Literário. No vídeo de hoje eu resolvi trazer pra vocês um tipo de livro que eu gosto muito mesmo. Eu tenho mais de um, inclusive. A grande maioria é tudo da mesma editora, porque eles têm uma coleção de contos de fada. Sem mais delongas, já até falei o gênero, né? Contos de fada. E assim, antes de mais nada, deixa eu introduzir pra vocês, né? A ideia do conto de fada nada mais é do que, através da oralidade, passar, supostamente, aspectos do folclore local, aspectos de moralidade e, assim, meio que servir também de aviso, de alerta para os jovens, não necessariamente apenas crianças, adultos também gostavam muito de ouvir contos de fada. E, assim, esse daqui é um tipo de conto de fada que a gente já sabe, conto de fada nunca foi muito leve. A Disney tá aí pra mostrar que foi aproveitado, né, os contos de fada e dado uma roupagem mais meiga, mais fofa, mais bonita, mais infantil. Mas os contos de fada na sua versão original sempre foram muito pesados. Este aqui em específico é mais pesado ainda, porque esse aqui são os melhores contos de fada sombrios. Gente, esse aqui é capa dura, é da editora Wish. A diagramação deles é sempre impecável. Aqui a gente tem 40 contos e este livro aqui, ele não é recomendado para menores de 18 anos. Já vou deixar aqui bem evidente, porque são contos bem pesados, contos com conotação sexual, com violência extrema também. Vou mostrar aqui mais um pouquinho da edição. Como vocês podem ver aqui, a lombada dele tem um Szinho. Por quê? Os contos de fada da editora Wish, eles já lançaram mais 4 livros, que são eles, os melhores contos de fada. Todos eles têm esse título, né? Os melhores contos de fada na sua versão original, que é o primeiro livro. Logo na sequência, eles lançaram os nórdicos, depois os celtas, depois os asiáticos e, por fim, os sombrios. Porém, já está em processo de diagramação também os contos de fada eslavos, que eu já comprei, eu adquiri através de financiamento coletivo, assim como este aqui. Se você não sabe o que é financiamento coletivo ou gostaria de saber a minha experiência com financiamento coletivo, deixem aqui nos comentários, eu vou responder se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu posso inclusive gravar um vídeo contando para vocês a minha experiência. Então, voltando para a nossa edição aqui dos Contos de Fadas Sombrios, por ser um livro que veio através de financiamento coletivo, eu recebi alguns brindes diferenciados. Um deles é esta tatuagem aqui. Vocês lembram daquelas tatuagens que vinham em chiclete, que você umedecia e passava na pele, ficava uns dias? É esse tipo de tatuagem temporária aqui. Além dele, veio também esse ímã aqui, mó bonitinho. Veio também aqueles avisos de porta. A arte dele foi feita pela, deixa eu ver aqui o nome da moça, Mari Morgan. Desse lado aqui, estou morrendo de cansaço, parece eu. Com a história do João e Maria, aqui. Deste outro lado aqui, eu não consigo me lembrar de qual história que é. Assim que eu descobrir, eu coloco pra vocês. Aqui. Perigo, não me acorde. Isso aqui é ótimo pro final de semana, hein? Aqui. Nós também temos o marca-página. Esse marca-página aqui é basicamente replicando a arte, ó, da capa. Mas nas costas nós temos a arte do Barba Azul. Ó, aqui. Acho que dá pra ver muito bem. Também pela Mari Brand. Nós temos também, esse aqui é da Janaína Medeiros, eu tenho 2 livros com arte dela, no caso a editora Wish contratou ela para fazer a capa de 2 livros, acho que são os livros mais bonitos da minha estante. Esse daqui tá fazendo referência ao conto original da Rapunzel, que é Sol, Lua e Thalia, que é bem pesado, tá, gente? Aqui nas costas nós temos um convite, fugiu o nome agora. Ai meu Deus, fugiu o nome disso aqui, da Chapeuzinho Vermelho, um selo da Chapeuzinho Vermelho, e o convite tá escrito assim: para viajar em direção a um submundo fantástico. Ilustração por Janaína Medeiros, para o conto Sol, Lua e Thalia.
Esse postal aqui ele é exclusivo, tá? Os melhores contos de fadas sombrios. Aqui, acho que dá pra ver bem. Ele é muito bonito, viu? A Janaína, ela faz umas artes lindíssimas. E junto com tudo isso, veio também... Dá pra ser usado como um pôster. Ele tem uma frase do Lewis falando sobre contos de fada. E junto com ele, no verso, tem uma matéria falando a respeito da origem dos contos de fada. A origem sombria dos contos de fada, na verdade, que é mais ou menos aquela introdução que eu fiz, só que um pouco mais detalhada. Então, esse daqui é o lado com a arte e a frase do Lewis. Um dia você será velho bastante para voltar a ler contos de fada. Bem, eu sempre gostei de contos de fada. Eu acho que quanto mais velhos nós ficamos, mais os contos de fada fazem sentido. Claro que a gente tem que lembrar também que talvez ele estava se referindo aos contos de fada com as suas versões fofinhas, ou menos cruéis, né? Aquelas versões que são tristes, são cruéis, tem a lição de moral, mas não é tão cruel igual esses aqui, por exemplo. Mas isso não vem ao caso. Continua sendo muito bom ler contos de fada. Aqui a parte da matéria que eu falei pra vocês. Foi escrito pela Laura Brand, que acho que dá só pra vocês terem noção. Bem, agora que eu já mostrei a edição com detalhes, vamos falar agora sobre os contos de fada que nós temos aqui. Esse livro ele contém um compilado de 40 contos, onde, como eu já havia dito, né, nós temos essa questão do folclore, da cultura local, aqui também do período que foram escritos, e aqui no caso nós temos contos de nomes como, por exemplo, os Irmãos Grimm, Charles Perrault, Jean-Baptiste Basile. Nós temos também Hans Christian Andersen, entre outros, tá? Eu não vou falar o nome de todo mundo. Eu vou depois colocar também a lista com o nome dos 40 contos. Tem contos aqui que é tipo meia página. Tem contos aqui que tem uma quantidade considerável de páginas. E vamos lá, eu vou falar especificamente de alguns contos de forma muito rápida, até porque eu não quero estragar a experiência de vocês lendo esse livro, né? Então, assim, antes de mais nada, eu quero ressaltar mais uma vez. Alguns contos aqui são de regiões diferentes, mas o cerne do conto basicamente é o mesmo. Mas aí, de novo, tem aquela questão do folclore e da cultura local. Então, faz sentido contos serem parecidos, mas o seu desenvolvimento ser diferente. A gente tem aqui pelo menos uns 3 ou 4 contos assim que eu lembro de imediato e que são parecidos nesse sentido, né? E outros aqui que são totalmente diferentes. Um dos contos que eu achei muito doido e que eu juro que eu não entendi, inclusive é um conto russo, eu não entendi muito bem qual que era a moral, qual que era o intuito de contar esse conto para gerações ali, porque eu juro que eu não captei a mensagem do conto, que é a mãe morta. É um conto russo de 1800 e alguma coisa, depois eu coloco a data aqui. E assim, eu não captei muito bem a mensagem. Agora, o conto de abertura eu achei muito legal. É um conto italiano, do Jean-Baptiste Basile. Inclusive, deixa eu já até me adiantar aqui e mostrar pra vocês um ponto importante. Assim, só pra vocês saberem como que funciona mais ou menos a organização da edição. O primeiro conto é A Velha Esfolada. Todos os contos, eles têm uma folha tipo de rosto, onde tem o nome do autor, o ano, a cidade, né? A cidade, o país, e uma mini introdução do que é esse conto. Então, no caso da Velha Esfolada, Jean-Baptiste Basile, Itália, 1634, falsidade, inveja e morte se misturam em um dos contos mais sangrentos de Basile. Aqui. Desse jeito aqui. Que basicamente também é a arte da capa, tá, gente? Esse conto aqui, eu gostei muito dele, porque eu achei muito engraçado. E ele me lembrou um pouco o vídeo da Debs, do Olabocós, falando a respeito da Substância. Aquele filme, Substância, que basicamente é um retrato de Dorian Gray. Se vocês me permitem, eu quero ler só o comecinho desse conto, pra vocês entenderem o porquê que eu achei engraçado, tá? E aqui a gente também tem algumas notas de rodapé pra ajudar a entender algumas coisas e tudo mais. Então, escutem só. O vício maldito cravado em nós mulheres de que... Perdão. O vício maldito cravado em nós mulheres de querer estar bonitas nos reduz de tal forma que,
Para dourar as molduras da testa, se estraga o quadro do rosto. Para clarear a pele das carnes, arruína-se os ossos dos dentes. E para trazer luz aos membros, cobre-se de sombras a fisionomia. Porque, chegada a hora de pagar os tributos ao tempo, chegam as remelas nos olhos, as rugas no rosto e a falta de molares. Ainda, se uma jovenzinha merece ser criticada por ser muito vaidosa, se deixa seduzir por estas banalidades. Muito mais digna de castigo é uma velha que, querendo competir com as garotas, atrai para si própria zombarias e degradação. É o que vou narrar, se vocês me derem um pouquinho de atenção. Inclusive aqui tem uma nota de rodapé, né? Aqui abre-se uma discussão sobre as intenções do autor, se suas críticas envolvem a futilidade como um todo ou apenas quando é praticado por mulheres. Então, assim, eu achei esse conto muito engraçado. A história dele também é bem divertida. Esse aqui ele tem uma moral muito clara, né? Assim, eu não vou contar exatamente o que é esse conto, até por questão de tempo, mas eu achei ele muito engraçado. Os contos do Hans Christian Andersen, ele já tem uma moral mais cristã. Inclusive, eu fiquei com um certo aperto quando eu li o conto A Sombra. Ele... Para quem tem filho em especial, eu acho que esse conto faria muito sentido. O outro conto dele, que eu também gostei muito, foi Os Sapatinhos Vermelhos, de novo. Mais um conto com uma ideia mais religiosa. É um conto muito bom também. Tem outros contos aqui, né, que são muito interessantes. Eu vou colocar uma lista com o nome de todos. Mas eu quero muito falar pra vocês de alguns pontos, a respeito de alguns contos aqui, que eu comentei que muda-se o autor, mas a ideia do conto é a mesma. Então, um ponto importante aqui é que quando a gente trata de moças, né, que estão sendo judiadas pelas suas madrastas e coisas do tipo, a gente tem que lembrar que todas elas sempre são retratadas como moças muito belas, mas não é porque elas são só belas externamente, elas são belas internamente. Então eu entendo que a forma que eles encontravam para deixar claro que aquela pessoa era boa, era mostrando que elas eram belas por fora também. Aquela coisa do tipo, o externo demonstra o interno da pessoa. No caso, você pode ver que todas as vilãs nesses casos desses contos, elas sempre são horrendas, horríveis, terríveis, feias, disformes, falam mal, falam alto, xingam não, mas elas não sabem se portar, elas não têm essa graciosidade, né? Então a gente tem alguns contos aqui, na verdade todos eles que tratam da parte de aparência, sempre tem esse ponto alto aí. E tem vários contos, assim, eu conseguiria ficar horas falando desses 30 contos, são contos muito bons. Eu gosto muito, né, como eu já disse, afinal de contas chega a ser até engraçado, meu nome é Cindy, né, Cindy, Cinderela, aquela coisa toda, mas é o padrinho dos irmãos Grimm, e ele me lembrou realmente, é o Pedro Malas Artes, se eu não me engano, depois eu vou puxar, depois eu vou puxar aqui, que é aquela ideia, né, do padrinho, da criança, que parece que não é muito desse mundo, sabe, né, então assim, achei muito interessante. Tem alguma relação real? Não sei, mas me lembrou. Agora, o conto que eu queria falar pra vocês para encerrar esse vídeo é um dos contos que me deixou mais reflexiva. E eu acho que é porque ele é muito pesado. É um conto curto, extremamente pesado, dos irmãos Grimm. Eu nem sabia que eles escreviam um conto tão pesado desse jeito. Que, se vocês me permitem, eu vou ler aqui pra vocês. Porque eu achei pesado demais. Eu fiquei alguns dias pensando a respeito do que esse conto queria trazer, e eu joguei esse questionamento para vocês. Então, A Brincadeira de Matança das Crianças, um conto emitido dos irmãos Grimm em 1812. Uma inocente brincadeira infantil tem terríveis consequências. Este conto foi omitido das reedições da obra, eu não sei falar alemão, gente, vocês me perdoem aí. Na Frísia Ocidental, em uma cidade chamada Franeker, crianças entre 5 e 6 anos estavam brincando de faz de conta. Escolheram um dos meninos para ser o açougueiro, outro para ser o cozinheiro e o terceiro para ser o porco. Depois, escolheram uma das meninas para ser a cozinheira e outra sua assistente. O objetivo da assistente era coletar o sangue do porco
com uma cumbuquinha para as crianças fazerem salsichas. Como acordado, o açougueiro atacou o garotinho que interpretava o porco, jogou-o no chão e abriu sua garganta com uma faca, enquanto a assistente coletava o sangue na cumbuquinha. Um vereador passava por perto e viu tamanho ato vil. Imediatamente levou o açougueiro até a Câmara Municipal, que no ato convocou toda a Assembleia. Ponderaram sobre o incidente e não sabiam o que fazer com o menino, pois perceberam que tudo havia sido parte de uma brincadeira de criança. Entre os vereadores, um homem idoso e sábio aconselhou o juiz superior a segurar uma bela maçã vermelha em uma mão e um florim renano, uma antiga moeda, na outra. Em seguida, chamou o garoto, estendeu as mãos e, caso escolhesse o florim, ele morreria. O juiz acatou o conselho do homem sábio e o menino pegou a maçã, dando risada. Logo depois, foi liberado sem ser punido. Esse é o conto que finaliza este livro. Eu fiquei tipo, oi? Como assim? O que você tá querendo me contar aqui, meu Deus? Então, assim, pra mim, eu conversei com o meu irmão na época, ele falou pra mim, não, talvez esse garoto não era um garoto de verdade, fosse um poder das trevas que tava ali pra influenciar as outras crianças e tudo mais. Eu não. Eu já parto do pressuposto de que era uma criança mesmo, normal, que por ela mesma, ela sabia o que ela estava fazendo. Não acho que ela estava com aquela ideia de brincadeira de faz de conta. Ela sabia desse ato vil que ela estava cometendo. Então eu tenho pra mim que esse conto aqui é pensando naqueles casos de crianças que têm a aparência angelical, mas no fim das contas não conseguem cometer atos vis. Nós sabemos, é só você ver True Crime aí, gente. Tem um monte de casos de True Crime de crianças que cometeram atos vis. Inclusive tem até um filme do Macaulay Culkin, que se eu não me engano se chama Anjo Mal, que ninguém acredita que o moleque faz um monte de coisa ruim, só o primo dele, que é o Elijah Wood, se eu não me engano, que vê as atrocidades que o moleque comete e ninguém acredita que aquele moleque é malvadão mesmo. Isso também serve no... Tem um livro da Dark Side, inclusive, que é a Menina Má, que é a própria mãe que percebe os atos vis da filha, e até ela demora para acreditar que a menina faz tanta coisa ruim. Então eu entendo que esse conto foi feito com esse intuito, para mostrar que nem toda criança é bondosa. Tem umas crianças aí que nasceram pro mal, e esse garoto aqui, eu tenho pra mim que ele sabia muito bem o que ele tava fazendo, e eu tenho pra mim que ele sabia muito bem o que ele tava fazendo na hora de escolher. Mas fica aí pra vocês, o que vocês acham desse conto? Né? Vocês acham que realmente o garoto sabia, as crianças sabiam o que estavam fazendo ou não? Comenta aí, diz pra mim qual que é a opinião de vocês, vamos interagir. Se vocês inclusive puderem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, me seguir no Instagram, vai ajudar demais. O canal ainda é pequeno, eu tô me esforçando muito pra melhorar a regularidade e trazer conteúdo bacana pra vocês. Dá uma força aí, viu, galera? Até mais, viu?